Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje está repleto de amigos espirituais, todos que vieram para ouvir, para uma noite de deleite, né? O mundo está precisando de melodia, de música, de paz. E nós podemos perfeitamente aprender aquilo que Jesus ensinou através da arte, da música. Eu gostaria de pedir a Jesus que essas correntes do bem, de espíritos que trabalham na divulgação, que eles possam colher nesta noite a musicalidade que será exposta aqui e leve a todo canto do nosso planeta onde gemem as pessoas de dor, precisando de conforto, de consolo. É isso que eu peço. Eu tenho certeza, todos nós estamos precisando de música na nossa alma. Então hoje nós teremos sim momentos de descontração e que vai nos fazer muito bem. Então quero elevar a Jesus o meu coração e o meu pensamento e fazer aquela prece maravilhosa que nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, tanto do corpo como do espírito. Que assim seja. Então, para nós hoje, né, para nosso privilégio, o Henrique vai trazer para nós ensinamentos através da música. Seja bem-vindo, Henrique. Obrigado, Matheus. Eu fui assim, escalado, né? Porque, infelizmente, hoje o palestrante que vinha trazer mais ensinamentos para a gente teve um problema de conjuntivite, né, Germânia? E eu, assim, pegaram o saquinho lá da pedrinha e caiu a minha vez, né? De fazer alguma coisa. Não sou palestrante, não sou professor como Dona Marlene, como Dona Neuza, né? Também não tenho, confesso humildemente, que não tenho grande conhecimento que eu ainda gostaria de ter, ou não tenho tanto estudo na doutrina espírita, mas eu acredito sempre que eu sou guiado pela inspiração e por toda a bagagem que eu recebi da minha família, dos meus pais, né, e ao longo da minha vida. Não por acaso, a respeito da palestra de hoje, um assunto que tem pegado fundo em mim é justamente essa a questão da paz. No mundo nós temos tanta guerra, tanta coisa, pela escassez de recursos materiais, recursos minerais, recursos da natureza. Só que os recursos da natureza a gente pode diminuir o uso, né, para preservar. Agora, como que a gente faz para preservar a paz? A paz não é um produto que está caminhando rapidamente para ser finito, e é uma coisa que a gente não pode economizar a paz. Então, como preservar a paz? Então, eu vou trazer alguma coisa aqui baseado na música, que é a minha praia, né? Um pouquinho, né? Já foi bastante, hoje menos do que gostaria, mas é um pouquinho do que eu sei fazer. Então vamos refletir um pouquinho em cima disso. Começar com uma música que todo mundo conhece, que a gente, principalmente quem veio do berço católico, né? Oração de São Francisco. E ela é repetida tantas vezes, tantas e tantas vezes, e sempre fica a pergunta. E é nessa linha que nós vamos seguir essa pergunta.
instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver dúvidas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Aí que a gente se pergunta, a gente fala muito, fazei instrumento de vossa paz. Como que a gente pode ser instrumento da paz? Aqui tem um livro do Wilson Garcia, Você e a Reforma Íntima. Aí ele coloca lá: a grande sacada da reforma íntima começa na administração do pensamento. E o Allan Kardec destacou, assim: a pessoa que nem sequer concebe o mal, o pensamento do mal, já realizou o progresso. Ou seja, você nem pensa no mal, você já está evoluído. Porém, aquele que o repele está em vias de realizá-lo, porque é da nossa natureza humana. Você às vezes pensa o mal, mas imediatamente você já cai, na realidade que aquilo é errado e tenta se corrigir, Agora, aquele que tem um pensamento ruim, mal, e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Então, quando a gente começa, posso falar assim, quando você vê atitudes que vai provocar o mal ou que põe em risco a paz de outra pessoa, que você às vezes relativiza, puxa vida, mas aquele país fez mal para o outro, tem o terrorista, Mas se a gente pensar que onde começa o mal e onde começa a paz, começa dentro da gente mesmo. E eu vou cantar uma música aqui, depois eu vou ler um texto justamente em cima disso aí, que é um compositor nordestino, Nando Cordel,
Ele conseguiu sintetizar bem isso aí, tanto que tem um texto da Federação Espírita do Paraná, que tem um programa chamado Momento Espírita, que eu já ouvi várias vezes pelas estradas aí, e ele fala justamente dessa música do Nando Cordel. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora de a gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Pode me ajudar? Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela justiça e a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Nossos grandes compositores, né? Então vamos lá. O que diz o texto aqui? A paz do mundo e a paz interior. Texto Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná. É uma reflexão. A maior parte dos seres humanos deseja a paz no mundo. É como um sonho coletivo, nada de guerras, de conflitos originados por preconceitos ou disputas políticas e religiosas. Entretanto, muitos esquecem de um detalhe. A paz é resultado de uma construção de pessoas, grupos, comunidades e povos. Ela nasce muito antes no coração de cada um de nós. A paz no mundo começa em mim. Se tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. A música composta por Nando Cordel é uma bela tradução do verdadeiro espírito da paz. Um sentimento que deve estar dentro da alma dos que desejam ver o mundo mais aprimorado do ponto de vista do ponto de vista moral. Mas há uma pergunta importante em meio a tudo isso. O que é a paz? E você deve estar se perguntando, será assim tão importante saber o que é a paz? Claro que sim. Não se pode possuir aquilo que se desconhece. Então falemos de paz. Muita gente mistura os conceitos e acredita saber perfeitamente o que é a paz. Alguns confundem paz com silêncio. Outros acreditam que a paz é ausência de brigas. Outros ainda imaginam que estar em paz significa ficar quieto, sem perturbar a quem quer que seja. Finalmente, há os que acreditam que estar em paz é ter dinheiro sobrando para viver uma vida de conforto. Será que é isso mesmo, a paz? Será que essas situações trazem mesmo a tranquilidade ou são apenas momentos menos tumultuados, com algum conforto material? Pensemos juntos. Paz não é simplesmente ausência de barulho. Muita gente faz silêncio por fora, mas traz a alma sobrecarregada de ruídos. O tormento interno torna a criatura estressada e infeliz.
E quem acha que a paz é ausência de brigas e conflitos, aparentemente também pode estar enganado. Quantas vezes a pessoa fica em silêncio somente porque tem medo de expressar sua opinião? Quantas vezes a raiva está camuflada sob uma aparência tranquila? Quem vê cara não vê coração, diz a sabedoria popular. O mesmo acontece com a paz. Nem sempre o rosto expressa o que vai na cabeça ou no coração da pessoa. Em resumo, não se pode confundir paz com preguiça, displicência, comodismo ou covardia. A paz é um estado de espírito permanente. Quem verdadeiramente vive a paz não perturba o mundo e nem se deixa perturbar por ele. É claro que esse estado mental de completa paz é algo ainda um pouco distante da nossa realidade, mas o nosso papel é de esforço constante para alcançarmos esse objetivo. E todo o processo inicia em algum momento. Como iniciar a conquista da paz? Nossa sugestão: faça como se fosse um treinamento diário, um treinamento de autoconhecimento, principalmente autoeducação. Comece reservando algumas horas para você e faça reflexões. Inicie fazendo um levantamento sobre todas as coisas, pessoas e situações que lhe causam irritação. Em seguida, analise as razões por que você se irrita com essas pessoas e situações. Pense em alternativas para não perder a calma. Faça simulações mentais, experimente seus limites, treine a paciência, exercite o equilíbrio. Se fizer assim, possivelmente você estará melhor preparado para quando a situação ocorrer de fato. Estabeleça metas a serem alcançadas na conquista da paz. Simultaneamente, exercite hábitos mentais positivos, meditações, boa leitura, relaxamento, músicas suaves. Tudo isso fortalece a atmosfera de paz interior e reforça atitudes mais suaves e serenas. Quando esses atos se consolidarem, quando a serenidade for obtida sem esforço, quando for mais fácil permanecer calmo, e aí então você será forte candidato a se tornar exemplo para o mundo. Exemplo? Sim. Quem deseja a paz no mundo deve se empenhar para ser o exemplo vivo dessa paz. É como uma árvore que, à medida que cresce, vai oferecendo benefícios de flores, perfume, cor, sombra aos que estão nas proximidades. Por isso acredite que quem quer paz não exige dos outros. Faça sua parte em silêncio e aguarde as consequências. Então, aí é um pequeno caminho, né? Só que aí vai uma opinião minha. Nós não podemos, assim, no popular, passar pano para as coisas, para as atitudes violentas, que geram violência, que provocam todo o sofrimento no próximo, né? Eu sempre fui, isso sempre tive comigo, que desde lá de pequenininho, né? Que as primeiras coisas que a gente aprende lá no catecismo é os 10 mandamentos, né? O não matarás. Então, o não matarás, ele não tem lá, porém, em tais casos, assim, assado, você pode matar. Não, não matarás. Jesus Cristo jamais apoiaria, né, um ser humano, um irmão matar outro irmão por qualquer motivo. Então, é minha opinião. Muitas pessoas têm outras opiniões, né? Vão dar todos os motivos, mas eu sou contra possuir armas, por exemplo. Eu não quero me expor ao risco de tirar a vida de alguém. Aí muitos podem falar: mas eu tenho direito de ter arma para proteger meu patrimônio. Que patrimônio? Patrimônio. O universo, a Terra, foi criado por quem? Não é Deus? Então tudo que está sobre a face da Terra, no universo, abaixo de Deus, é dele. Nós estamos usando, né? Você vai proteger a sua vida. Então eu vou matar o outro para proteger a minha vida. Não, você está errado.
Nem mesmo em legítima defesa você vai deixar de responder por essa morte. Por quê? O que eu penso? A nossa vida é o nosso veículo. É um veículo de transporte que nós recebemos para transportar o nosso espírito nessa vida, né? Se eu, ao longo da minha vida, eu fizer um seguro para esse meu transporte, esse meu veículo, né? Qual que é o seguro? A caridade, a indulgência, benevolência, ter uma vida, né, digna, uma vida que vale a pena, eu vou acumulando, eu vou fazer um bom seguro. Se esse meu bem, que esse meu veículo me for tirado, eu vou receber da seguradora, que é Deus, eu vou receber esse meu bem, esse meu veículo novinho, com 10% de bônus para eu colocar o acessório que eu quiser nele, para ficar mais bonito do que era o carro antigo. Então nós não temos esse direito. Aquele que tirou a minha vida, tirou o meu patrimônio, tirou qualquer bem meu, ele vai responder por isso. Então eu acho assim, é difícil. Eu, numa situação real, será que eu vou agir dessa forma que eu penso? Não sei. Nós somos, assim, imperfeitos. Mas tem um detalhe. A gente tem que, nas nossas conversas, tomar um cuidado de não fomentar a violência, né? E uma coisa que me impactou bastante essa semana foi um relato de uma brasileira que casada com um palestino, de família palestina, mora na Palestina há muitos anos, tem seus filhos, e ela falou a situação que está lá. As pessoas estão morrendo de fome, elas têm alimentação racionada, os caminhões entram cada 3 dias, 4 dias, libera lá 2, 3 caminhões, uma semana, e as pessoas estão caminhando às vezes o dia inteiro, passando a noite fora para tentar chegar perto da fronteira, para conseguir um pouco de alimento para os seus filhos que estão morrendo de fome, e eles também estão passando fome. E o que está acontecendo? As pessoas perderam a sua dignidade, estão perdendo o discernimento do que é certo e o que é errado. No desespero, elas estão indo com facas, com marretas, com martelos, para abrir caminho, para ferir as pessoas, para abrir caminho para chegar, ter acesso a esse alimento. Então, veja só, é uma coisa bem articulada pelo mal. Ele vai lá, ele destruiu tudo que era material daquela terra, daquela gente. E qual que é o objetivo? É destruir um povo, uma nação. E como você destrói uma nação? Você tira a dignidade desse povo. Você tirou a dignidade, você tirou o discernimento do que é certo e errado. Agora não existe mais lá ideologia, não existe nada. Existe a sobrevivência. E o ser humano exposto a essa situação, ele se animaliza. Ele vira um animal. Ele vai tentar a qualquer custo. Então isso é uma coisa elaborada. Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente as religiões, não justamente isso aí, passar o pano nas atitudes de outros, não importa o motivo. Israel foi atacado? Sim, foi atacado. Foi atacado. Tem o direito de defesa? Tem o direito de defesa no momento que está sendo atacado. Então essa é a lei. Agora, o exagero, isso a gente não pode ser conivente. Agora, o que nós podemos fazer aqui do nosso lado? Não podemos fazer nada? Podemos. Nós temos que entender que nosso espírito é vibração, é frequência. É como uma frequência de rádio de ondas curtas. Ondas curtas, ele dá volta no mundo todo. Você consegue sintonizar ondas curtas em qualquer lugar do planeta. E o nosso espírito tem essa frequência. Então, todo pensamento que a gente tiver aqui, a gente também vai influenciar lá. A irradiação dessa frequência. E eu não estou dizendo isso aqui está no livro dos Espíritos. Eu vou ler um pedacinho aqui para a gente, foi daí que eu busquei também isso aí. Aí tem uma pergunta lá. Bom, começa lá em cima, né, na 541. Em uma batalha, há espíritos que assistem e sustentam cada lado, cada partido? A resposta é sim, que estimulam a sua coragem. Os antigos outrora representavam os deuses, tomando partido por tal povo ou outro povo. Esses deuses não eram outros senão espíritos representados sob figuras alegóricas. Tem outra pergunta aqui, a 542.
Em uma guerra, a justiça está sempre de um lado. Como os espíritos tomam partido pela injustiça? A resposta vem: sabeis que há entre espíritos que não procuram senão a discórdia e a destruição. Para eles a guerra é a guerra. A justiça da causa poucos os impressiona. Outra pergunta, 543. Certos espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Aí que vem. O nosso pensamento aqui, quando a gente concorda com o que está sendo feito lá, com as posições, até políticas e tudo mais, que está oprimindo um povo, nós estamos dando um aval. A nossa frequência está dando aval para que se continuem fazendo cada vez mais, procurando cada vez mais e buscando formas de destruição cada vez mais. Tanto que a gente está vendo a criação de bombas e tudo mais, um querendo destruir o outro, né? Então, a nossa influência chega neles, né? Vai chegar nos generais, né? Bom, é isso aí. Ele está, sem dúvida nenhuma, os espíritos podem influenciar por esse motivo, como por todas as concepções. Então, vai irradiando, né? Esse nosso pensamento vai irradiando, vai chegando até nas nossas conversas. Por isso que aqui o texto lá atrás fala: a paz no mundo começa no nosso interior. Se dentro de nós a gente tiver controlado, porque como diz lá no Livro dos Espíritos também, o Allan Kardec também já disse lá, se a gente não tivesse mal nenhum, estaria no progresso. Mas a gente tem que controlar isso aí. A gente tem que controlar, tem que deixar o orgulho de lado. Nós temos que ser humildes, de saber que nada daqui, nada que tem aqui, nem o nosso próprio corpo é nossa propriedade, né? Então nós não podemos deixar o mal tomar conta dessa propriedade que é de Deus. E o Henrique, sim, eu sempre me lembro de uma segunda-feira que nós estávamos no comentário e você disse, e eu sempre me refiro a isso em qualquer lugar com outras pessoas também, que você disse, que nós estávamos falando sobre o mal, sim, realmente. Sim. E você disse, eu disse, o mal sabe que o bem vai vencer. Você falou, mas ele está esperneando. Sim. Então, nós alimentamos com os nossos pensamentos. Exatamente, nós que alimentamos. No Brasil, nos últimos anos aí, por causa de política, teve assim, a população registrou, né, armamento assim, registro de armas assim, exatamente, absurdo. Por quê? Porque ouviram que você tem que resolver a bala. Exatamente. Então, é o que você falou, começa dentro de nós. Como nós vamos criticar um país, exatamente, se eu apoio isso aí? Exato. É isso que você falou. A gente, no nosso íntimo, a gente tem que cultivar essa paz. E toda vez que vierem, né, porque sempre vai ter a justificativa. Sempre alguém vai justificar aquilo. Aconteceu isso, mas era necessário por causa disso, daquilo, né? Tem aqueles que dizem, a guerra é necessária para ter o desenvolvimento moral. Mas como que a gente vai ter o desenvolvimento, um povo se sobrepujando ao outro? O povo começa, né? Então, a gente tem que começar assim, nós, interiormente. Quando você estiver em paz, você vai transmitir mensagens de paz. E não é uma coisa que a gente também, não vou dizer que todos têm isso, porque a gente não sabe os mecanismos, né, exatamente os mecanismos da espiritualidade e toda a programação que a gente vem nessa terra para ter entendimento, né? É como eu comentei hoje, eu já comentei com minhas filhas também, assim, todas as religiões, inclusive tem muitas discussões dentro do espiritismo aí, de atrair as pessoas, né? Você não convence ninguém, e para mim, pelo menos a minha experiência de espiritismo, não foi, eu aceitei o espiritismo. Não, eu não aceitei o espiritismo. Eu não aceitei. Vamos falar assim, eu me encontrei, mas de que forma? Foi um despertar.
Então não adianta a gente tentar despertar isso nas pessoas. A gente pode orientar, levar, divulgar, mas não esperar que a gente vai ter um despertar tão grande, né? De uma hora para outra, nós vamos encher a casa aqui, porque todo mundo vai despertar para o espiritismo, todo mundo vai despertar para a caridade, todo mundo vai virar bonzinho, né? Então as pessoas vão muito pelo material, né? Pela aparência, por que cresce tanto essa doutrina da prosperidade? Você vem aqui, você faz, Deus vai te dar carro, vai te dar casa, você vai ficar rico, você não vai sofrer mais, você não vai ter mais doença. Não é nada disso, né? Então eu acho que isso é o germe dentro de cada um. E é isso, é trabalhar a frequência, o bom pensamento, entender o sofrimento dos outros. A gente tem que entender o sofrimento do povo israelense, que está sendo atacado. Nós temos que entender o sofrimento do palestino, que sofre há muito tempo. Nós temos que entender o sofrimento do iraniano, aquele pessoal da África, que estão em constante guerra, estão morrendo de fome, e o mundo não olha para eles, né? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que vibrar, porque só assim as guerras vão acabar. Porque a hora que perder o interesse material, só o material, e todo mundo se indignar, nós estamos perdendo a capacidade de indignação. Então hoje mesmo, minha filha mais velha estava comentando de alunos que chegou para ela lá, professora, aqui eu recebi aqui um anúncio de um escritório de arquitetura na cidade e tal. Eles não chamam mais nem de estagiário, eles chamam de auxiliar, alguma coisa assim. Aí tem que ter curso disso, curso daquilo, formação, tem que ter experiência, tem que ter boa articulação, relacionamento e tudo mais. Salário, R$350 de ajuda de curso. A aluna falou para o professor, professora, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E assim, é uma prática de mercado. Mas é um mercado. Mas é um mercado que todo mundo está aceitando esse mercado. E ela disse que chegou a chorar na frente dos alunos, porque ela ficou tão indignada. Ela falou, vocês têm que se indignar. Vocês são jovens, quem vai resolver isso são vocês. A gente não pode fazer mais nada. Mas eles têm que se indignar, ir lá e cobrar, falar, não, eu não vou me sujeitar a isso. As pessoas têm que recuperar a capacidade de indignação. Né? Os primeiros cristãos lá morreram na boca do leão, mas não perderam a capacidade de reforçar aquilo que eles acreditavam. Né? Eles não abriram mão do que acreditavam. Não é porque o sistema era assim. Não, não é o sistema. O sistema é a gente que cria. Se a gente deixa a coisa crescer, ela vai crescer. Né? E assim, eu tenho muito pouco para falar, que é um assunto que veio assim muito rápido, não tive tempo de estudar, de buscar o conteúdo na doutrina, mas eu vou buscar dentro de mim e dentro da ajuda dos nossos amigos espirituais. E a minha formação lá atrás, quando era moleque lá, né, começando a arranhar um violãozinho com os amigos, a gente vivia justamente um momento de muita coisa, muita violência, que era o momento do auge do regime militar, né? Violento, truculento. Eu que cresci na periferia, eu sei como é, né? A gente era verdadeira segregação mesmo dentro da cidade, até na questão da escola, mas assim, aí que está a indignação. Contemporâneos meus dessa época, muitos estão lá no topo, chegaram lá no topo. Tem vários exemplos aqui de Bauru e saíram do mesmo buraco que eu saí lá. Né? Lá da periferia, lá do Redentor, tem muitos que estão lá no topo. Né? E saíram de lá. Por quê? Se indignaram, não aceitaram aquela situação. E até na música, você vê, a gente lá brincando lá atrás, o que a gente tinha? Começa no rock and roll. Qual que era a nossa banda? Nome bem tranquilinho assim, Lixo Atômico. Era auge da Guerra Fria, né? Mas assim, em cima das brincadeiras e coisa e tal, a gente tinha lá uma cabeça meio Led Zeppelin, aquela coisa, tinha algumas coisas que
falavam justamente disso, de paz. E tem uma música que essa eu nunca esqueci, até não sei se eu esqueci algum trecho da letra, mas ao longo do tempo, se ela se perdeu, uma hora ela volta. E eu passei a vida inteira, principalmente nas últimas décadas aí, pensando, puxa vida, eu preciso ir lá atrás do meu amigo Eduardo Camonês, que fez a música. Pô, vamos produzir isso aí, registrar, gravar, fazer alguma coisa. E aquela coisa, amanhã eu vou. Ó, puxa vida, preciso ir lá atrás dele. Pô, como é que tá? Não, eu preciso ir atrás dele. O que aconteceu? Esse meu amigo já está na espiritualidade. Desencarnou e não consegui. Então, acho que eu vou, para encerrar, que acho que eu já falei muito, eu vou fazer essa música que era lá da nossa adolescência e que a gente não imaginava tudo que ia acontecer, mas se a gente tivesse plantado um jardim disso, acho que o mundo seria um pouquinho melhor, né? Pelo menos germinou dentro eu acredito que dentro do meu coração germinou. E vamos lá. Eduardo, dá licença. A música chama A Rosa. Como seria bom se o mundo fosse um jardim, com flores belas, ou fosse um grande rio que fosse cheio de amor por todo lado. E se pudesse dar amor e receber do fundo do coração, sem que alguém lhe pedisse algo em troca, como uma flor recebe sem nada ter que dar, sem ambições, sem ricos e sem pobres, mas com muito amor, como uma rosa. Deus nos abençoe. Obrigado, gente. Espero que tenha ajudado alguma coisa. Desculpa
algum erro que eu tenha cometido, algumas opiniões próprias, mas é isso que eu penso. Henrique, eu vou falar um aqui, que eu até comentei com a Marina no início. Olha como a espiritualidade trabalha, prepara tudo. O Pedro Canale mandou mensagem para mim que ele não poderia vir por estar com conjuntivite, pediu desculpa, eu falei, isso acontece. Ainda mais nessa época nós vamos ter que estar preparados. Eu falei, mas nós temos várias pessoas lá na casa que podem fazer, nós podemos fazer isso, né? Aí eu pensei assim, nossa, porque eu estou preparando uma palestra sobre a reforma íntima. Aí eu falei assim, nossa, eu poderia falar sobre a música da oração de São Francisco. Então, olha, eu não comentei com o Henrique. Roubei a ideia dela, hein? Não comentei com o Henrique. Eu falei, eu vou falar sobre tudo que, praticamente como você falou, o que eu estou fazendo, se eu estou pedindo para Jesus todos aqueles itens, mas o que eu estou fazendo? E você falou sobre isso, passando pelo homem de bem e chegando na reforma íntima que você também citou. Olha que eu não comentei com ele, eu só falei, Henrique, você... escolhe aí. Aí eu falei, você escolhe o que você vai falar, você escolhe o que você vai fazer. É que eu acho que a necessidade é tão grande, que eles estão mandando isso pra gente. A gente tem que deixar... questão econômica não importa, as questões climáticas são importantíssimas, porque a gente tem que cuidar desse nosso planeta. Mas principalmente a paz. E a paz é assim, é o bem-estar de todo mundo. Não é a paz de um ou de outro, né? Então, aí eu peguei e falei assim, eu já estou preparando outra coisa, vou chamar o Henrique. Henrique, você não quer? Então, assim, prontificou, aceitou na hora. Eu nem toquei no assunto da oração de São Francisco com ele. E ele fez o que mais se fala hoje é sobre a transição planetária. E o que mais é a transição planetária do que a mudança íntima de cada um? Isso. É a reforma. Que começa nisso aí, tudo que você precisa, até você chegar no homem de bem, que aí você vai completar a sua reforma íntima. Então, parabéns, gente. Muito obrigado. Obrigado, gente. Não é minha praia, eu já falei. Se eu nunca fiz isso, não tenho a verve do professor, né? Como... Eu sei que você é capaz. Mas sou falador. Não, eu sei que você é capaz. O palco sempre foi, eu sempre, né? Desde os 14, 15 anos, o palco nunca foi problema para mim. Mas o falar aí é difícil porque é a responsabilidade que a gente tem de levar alguma coisa boa, né? Tomar cuidado para não colocar ideias erradas para as pessoas, né? Mesmo que a gente tem que controlar. É o que falou assim, aqui, quando a gente controla, a gente está no caminho, né? Quando a gente pensa, mas sabe que errou e não propaga isso aí. Então a gente já está no caminho. E acho que nós estamos no caminho. Estamos nessa fase aí, de quase chegar lá. Parabéns, foi maravilhoso. Vou baixar aqui, você não precisa nem... Aí. Parabéns. Obrigado, meu filho. Deus te abençoe. Obrigado. Tá já abençoando Ele grandemente. falou daquilo que tocou o coração dele, não é verdade? Foi. Olha, e não fique só nisso, viu? Não. Não, mas eu sei que... Agenda de agosto, por favor. Aniversário da casa. Vamos. Pelo menos cantar a gente vem. Isso. A Cleusa também pode. Se deixarem, né? Então ele falou com autenticidade, sem preparar nada. Isso é que importa, gente. É honestidade, fala do coração, daquilo que sente, daquilo que ele pensa. Nós não precisamos camuflar nosso pensamento, nossas ideias. Vamos expor nosso sentimento, né? Então foi muito importante a sua palavra. E essa música, A Paz do Mundo, nós tivemos a honra já de pertencer a um grupo musical, não é, Vanessa? Quem mais era? Era um grupo bom aqui da casa. Então precisa retomar. Muito essa música, viu? Aí. Então foi um tempo muito gostoso. A irmã da Silvana, a Sirlene, que era a nossa maestrina, né? Então ela comandava muito bem esse grupo. Depois, eu não sei o que aconteceu, ela teve outros afazeres e esse grupo teve que parar.
Mas nós não precisamos parar. Olha aí o Henrique trazendo a lembrança da música e nós precisamos vivenciar. É isso que fala no Espiritismo. O que ele fala? O lema? Nascer, viver, morrer, renascer. Esta é a lei. Então esse é o nosso compromisso. Então enquanto aqui estivermos, ou do lado de lá também, que nós continuamos, né? Vamos fazer o nosso melhor. Essa vibração, eu não preciso esperar surgir uma campanha que às 6 horas da tarde vai fazer oração pelo Oriente Médio. Não. A qualquer momento, qualquer segundo que tocar meu coração, eu devo pedir a Deus, a espiritualidade, que possa potencializar esse poder que eu tenho dentro de mim, de enviar uma mensagem de paz, de amor. Antes dele se apresentar, eu já fiz um pedido, não foi? Que através da música, que fosse recolhido pela espiritualidade e que levasse essa mensagem de paz e amor em todo o recanto desse mundo que tem sofrimento. É isso que nós desejamos, né? Que queremos, e nós podemos sim fazer a nossa parte. O que Jesus falou que nós somos? O sal da terra, né? E ele falou mais ainda, algo muito profundo. O que ele falou? Vós sois deuses. Nós não temos o poder de Deus, não podemos agir como um Deus. Mas nós somos partícula do divino. E temos sim essa incumbência de responsabilidade, de levar onde quer que seja um pensamento bom, positivo. Não podemos aí pegar um navio, um avião e ir para lá, mas daqui nós podemos levar nosso pensamento. Não é assim que age a espiritualidade? O espírito ele está lá em outra esfera espiritual. Ele pensou aqui, ele está aqui. Então vamos agir como se estivéssemos aí desencarnados, né? Vamos agir como espírito que somos e levar a nossa mensagem. Nós podemos enviar a nossa mensagem a Marte, à Lua, ao Sol, a outros planetas, mas vamos levar principalmente aqui no nosso planeta que se encontra em pleno sofrimento. E as pessoas não acordaram ainda. Então, de quem é a responsabilidade? O que está escrito lá no Evangelho? Os últimos serão os primeiros. Isso não se trata de privilégio. Os últimos são os espíritas. E os espíritas têm uma grande obrigação, um grande compromisso com a espiritualidade e consigo mesmo. Não é isso, Henrique? Com certeza. Levar a mensagem, né? Levar, lembra bem das palavras do Henrique, que todos nós podemos, seja onde for, levar a nossa vibração e o nosso pensamento do bem a todos aqueles que sofrem. Então, que Jesus nos abençoe. Nós nos sentimos assim privilegiados por essa noite. Eu, principalmente. Foi muito agradável. Continue, viu, Henrique? Tá? Obrigado. Pode dar o maior apoio para ele. Então vamos para o passe, que Jesus nos abençoe. Assim seja. Agora desmontar, né? É só guardar, ó.